perigo está por todo canto, literalmente por todo canto. Então, por essa razão, eu entendo que, de repente, talvez seja muito apropriado nós nos concentrarmos hoje nesta promessa que Pedro coloca diante de nós hoje, lançando sobre Deus, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. E Pedro, ele justifica isso. Ele não termina esse versículo no meio, ele coloca e complementa dizendo o seguinte: porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Nós podíamos parar aqui, ponto final, nós entenderíamos perfeitamente esse cuidado, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais nos versículos seguintes, porque há uma razão de Paulo ter iniciado o seu raciocínio aqui a partir do versículo número 7. Ele diz o seguinte: nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser vigilantes, e ele nos adverte. O diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Paulo começa a dar uma série de sugestões, uma série de conselhos para que nós não caiamos nas malhas do diabo, nas malhas do leão. Ele diz assim, verso 9: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, vos há de aperfeiçoar, vos há de firmar, vos há de fortificar e vos há de fundamentar. Meus amigos, primeiro ponto que nós temos que entender já nos primeiros momentos do Santo Sábado do Senhor: nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O que é ser sóbrio? Normalmente nós usamos esta palavra para fazer uma comparação com uma pessoa que às vezes está fora de si. Você encontra uma pessoa bêbada, perambulando, cambaleando pelas ruas, aí, às vezes encostado num poste, às vezes largado ali numa calçada, dormindo no chão, totalmente ébrio. Então nós usamos essa linguagem. Essa pessoa não está sóbria, porque a sua mente não consegue raciocinar, ele não tem equilíbrio do próprio corpo, não tem controle sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos. O corpo, a mente, todo nele está fora de controle, porque a pessoa não está sóbria. Quando Pedro ele nos dá esse conselho, ele fala: nós temos que estar sóbrios. Em outras palavras, nós temos que estar conscientes, nós temos que estar em pé, nós temos que estar com o nosso corpo em ordem para poder entender, para compreender tudo que Deus tem para falar conosco neste momento difícil de grande ansiedade que nós estamos vivendo. Porque se a nossa mente não estiver adequadamente preparada para recepcionar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para transmitir para cada um de nós, nós não vamos ter condições de assimilar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Pedro ele ainda complementa esse raciocínio dizendo assim: você tem que ser sóbrio e você tem que ser vigilante. E não há como ser vigilante se a nossa mente também não estiver completamente apta a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ser vigilante é você estar atento a tudo que você tem que fazer, a tudo que você tem que falar, quais devem ser os parâmetros do seu pensamento, quais passos nós temos que dar daqui por diante. Ser sóbrio e ser vigilante. E Paulo abre a nossa mente, os nossos olhos para um grande perigo que nós corremos hoje. O diabo, ele está nos rodeando com ódio mortal para tentar, de alguma maneira ou de outra, devorar a nossa vida. E isso é latente em tudo que nós fazemos e vivemos nos dias atuais. Antigamente eu até dizia, eu costumo dizer isso nos sermões que eu faço em todo lugar, eu digo assim, olha, antigamente eu dizia que quando nós colocávamos os pés para fora de casa, o diabo estava ali na porta com a mão estendida ali para nos capturar, para nos pegar. Hoje eu digo o contrário. Aliás, eu até acrescento, não digo o contrário, eu digo que hoje, quando nós acordamos logo pela manhã, dentro do nosso próprio lar, nós já corremos o risco de o inimigo das nossas almas estar ali pronto para nos tragar através de muitas situações. Às vezes, até mesmo com relação à nossa família. Quando a nossa família não está devidamente preparada, juntamente conosco, quando o nosso lar não é mais uma fortaleza espiritual, quando há dissensão, quando não existe mais palavras doces, quando os pensamentos são sempre de brigas e dissensões dentro da nossa casa, aquilo se torna um ambiente propício para o inimigo vir e nos capturar. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. O inimigo, ele vive atento, ele sabe que o tempo dele é curto e ele vive atento para tentar vir e nos capturar. E Paulo, então, ele complementa o seu raciocínio de que maneira? Ele nos aconselha para que nós saibamos como resistir
a essas situações. Versículo 9, ele diz: resisti ao diabo. De que maneira? Como é que nós podemos resistir ao inimigo? Qual que é a palavra usada aí no versículo 9? Resisti-lhe firmes na fé. A fé é a maior arma que nós temos hoje na nossa vida para resistir aos ataques do inimigo, a nossa fé. E é interessante que Paulo ele diz que quando nós resistimos ao inimigo pela nossa fé, nós podemos estar certos de que mesmo em meio aos sofrimentos que nós vivemos, nós podemos ser assistidos, amparados e protegidos. Eu não vou nem arriscar dizer que nós podemos ser libertos, porque tudo depende da vontade de Deus para a nossa vida. Pode ser que seja da vontade de Deus que eu e você passemos por um momento difícil, e esse momento difícil, quando é da permissão de Deus, é para nos fortalecer e não para nos deixar mais fracos. Então, Paulo diz que nós temos que resistir ao inimigo com fé, uma fé firme e fundamentada em nosso Deus. E no verso 10 ele faz um apelo para o coração de cada um de nós, que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, mesmo que nós tenhamos que passar por um momento de sofrimento, ainda que um pouquinho só, Deus há de nos aperfeiçoar. Presta atenção nessas últimas 4 palavras do versículo 10. Deus há de nos aperfeiçoar, Deus há de nos firmar, Deus há de nos fortificar e Deus há de nos fundamentar. Primeira palavra, aperfeiçoar. Existem condições de sermos perfeitos neste mundo? De jeito nenhum. Por isso que a palavra perfeição, sempre que nós encontramos a exortação à perfeição que Deus nos conclama a todo momento, não é perfeição em não cometer pecado, mas é perfeição em crescimento espiritual. É perfeição em reaproximação com Deus. É perfeição em comunhão com Deus, uma comunhão mais intensa, uma oração mais intensa, uma leitura da Bíblia mais intensa, uma comunhão mais extensiva. Nós temos que arrumar mais momentos dentro da nossa vida, no dia a dia, para nos aproximarmos mais de Deus. Deus há de nos aperfeiçoar. Deus há de nos firmar. A nossa firmeza espiritual não está apenas naquilo que o nosso intelecto consegue entender das verdades de Deus. Está na proximidade que nós temos com Deus. São as obras junto com a fé, é a fé junto com as obras. Trabalhando essas duas juntas, agindo e orando, orando e agindo, tendo fé, nós estamos ali firmados no nosso Deus. E veja que Paulo diz, Ele mesmo, Deus, poder do Espírito Santo, há de nos aperfeiçoar, há de firmar. Ele acrescenta mais um detalhe, este mesmo Deus, ele há de nos fortificar. Nós não podemos ficar amparados em coisas, nós temos que estar amparados em Deus. Eu tenho escutado muito essa frase, puxa, a igreja está fechada, 2 meses sem ir no culto, eu estou fraco, se eu pudesse ir na igreja. Alguns dias atrás, eu vou contar aqui uma experiência que nós passamos em um dos cultos, numa das transmissões que nós tivemos. Nós estávamos num domingo à noite, numa quarta noite na igreja, a igreja está trancada. Quando nós entramos para fazer a transmissão lá nas dependências da igreja, a gente tranca tudo, tranca até o cadeado. Só que naquela noite nós não trancamos o cadeado. E um irmão chegou ali e bateu no vidro da igreja, daquele vidro que tem logo na entradinha do estacionamento, e começou a bater. Eu fui lá junto com o Guilherme lá para ver o que esse irmão queria, e ele de repente falou assim, olha, eu quero entrar para assistir o culto. Eu falei, mas não pode, irmão. Nós estamos com a igreja fechada por conta para evitarmos, aqui nós estamos longe um dos outros aqui, com máscara, com álcool em gel, tudo lambuzado aqui dentro. Aí ele falou, poxa vida, vocês não querem deixar eu entrar, minha fé está fraca, quer saber de uma coisa, eu vou sair da igreja, porque se vocês não querem nem deixar eu entrar na igreja, eu vou sair dessa igreja. E saiu ali praguejando e foi embora. Para pessoas assim, parece que a fé dessas pessoas está sustentada apenas em estar nas dependências da igreja. E não pode ser assim, irmãos. Porque um dos sinais dos últimos dias vai ser justamente o fato de nós sermos proibidos de congregar nas igrejas. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos uma receitinha. Deus está falando, olha, vai se preparando, vai ser daqui para pior, hein? Então, nós não podemos nos fortificar em estruturas que são construídas. Nós temos que nos fortificar unicamente na fé que nós temos em Deus. Aliás, é Deus quem há de nos fortificar, que é o que Paulo diz aqui. E, por fim, para a gente terminar, Deus há de nos fundamentar. Eu acho que esse detalhe é um dos mais importantes em tudo que Deus há de fazer por nós.
Nós estamos vivendo numa época em que nossos irmãos, que nós como uma irmandade completa, vamos dizer assim, estamos muito susceptíveis, muito volúveis, muito fracos na fé. E hoje qualquer coisa balança a nossa vida espiritual, qualquer coisa balança. E isso acontece quando nós não estamos fundamentados. Fundamentar, meus queridos, é você saber em quem você crê. Quando Ellen White diz, eu sei em quem tenho crido, aquilo até arrepia a espinha da gente. Por quê? Ela está falando do fundo da sua alma. Eu sei em quem eu tenho crido. Ela estava fundamentada na sua fé. Nós temos que estar fundamentados na nossa fé em dias difíceis como esses que estamos vivendo. Nós não podemos estar fragilizados espiritualmente. Nós temos que ter fundamento. E Cristo é o nosso fundamento. O Espírito Santo é o nosso fundamento. E Pedro está dizendo, e Deus há de nos fundamentar pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu termino lendo o versículo número 11. Se você não conseguiu ler nenhum versículo desse, escute atentamente isso que eu vou ler agora. A Ele, a Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus lhe fortifique o coração e que todos nós possamos ter um feliz sábado na companhia do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Livingston. Nós vamos orar agora e vou ler aqui do texto lido, né? Que Deus, ele acolhe, ele pega todas as nossas aflições, né? Ele cuida de nós. E eu gostaria de estar orando para que Deus possa cuidar de todas as nossas ansiedades, né? Aquelas que nós reservamos e que às vezes nós não buscamos elas, mas elas vêm até nós por causa do pecado. Tem muitas pessoas que estão passando as lutas, aí os membros da nossa igreja, a irmã Francisca é uma das nossas irmãs que perdeu aí a família, né? Ela perdeu a mãe essa semana. Recebi mensagem direto agora do grupo de pastores. Acabou de morrer mais uma pessoa aqui, vítima do coronavírus também. Nos distritos, essa semana já aconteceram algumas situações de pessoas que perderam as suas vidas por conta dessa doença que está aí espalhada pelo país. É bem verdade que outras situações têm dizimado, têm levado à morte outras pessoas, mas estamos vivendo nesse momento, né, em que todo cuidado tem sido feito em torno dessa doença, dessa praga, dessa epidemia que tem aí assolado ao mundo e às pessoas, e também tem alcançado os membros da nossa igreja. Mas que Deus possa cuidar daqueles que estão enfermos. Vamos orar para que Deus venha tirar essas enfermidades. Vamos orar também para que Deus venha consolar aqueles que precisam ser consolados nesse momento. Então, peço a você que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, oro, Senhor, pela tua igreja, por todos que estão aqui agora ouvindo essa oração, e também por aqueles que não estão, Senhor, mas que fazem parte desta igreja. E muitos deles estão passando momentos difíceis. Alguns já perderam o emprego, outros já fecharam até mesmo o seu pequeno comércio. Também tem aqueles que estão enfrentando lutas pelas perdas irreparáveis, pelo menos para esse momento da vida, em que o coração fica triste, abandonado, mas que nesse momento, Senhor, o Senhor venha dar o conforto que só o Senhor pode dar. Que o Senhor venha trazer a cura àqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha trazer soluções e venha ajudar aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades materiais reais nesse momento. Que o Senhor venha também, Senhor, confortar aqueles que estão enlutados, as famílias enlutadas da nossa igreja, e também aqueles que estão aí pelos distritos da Associação Paulista Leste que perderam também seus entes queridos. Que o Senhor venha confortá-los nesse momento. E venha nos dar a certeza e a segurança de que logo mais tudo passará.
e que logo mais as nossas aflições terminarão. E teremos a alegria de viver a vida eterna, muito em breve, quando Jesus aqui voltar. Que possamos hoje nos preparar para esse momento. Possamos depor a nossa vida em Tuas mãos, nesse momento da nossa vida, em tudo que está acontecendo no mundo também. Que a Tua paz esteja com todos nós, nesse santo sábado. Que a Tua companhia nos alcance, que o Espírito Santo também nos alcance, nos ilumine e nos guie nesse Teu santo dia. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.